Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder te receber aqui mais uma vez, onde nós temos o privilégio, a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. E diz aí, coisa boa é você acordar pela manhã, levantar e ouvir a palavra de Deus, é ou não é verdade? Você recebeu uma palavra que vem edificar a sua vida, sua alma, o seu espírito, uma palavra que vem te dar direção. Coisa boa é levantar pela manhã e receber uma palavra que venha nos orientar. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, vamos louvar o Senhor, né? Agradecer a Deus, pedir para que Deus tome a frente desse dia, direcione os nossos passos. Senhor, nós queremos louvar o teu nome e te agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, pelo fôlego. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque o Senhor tem sido bom. A tua palavra diz: se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Nós só estamos aqui porque o Senhor tem guardado a nós. O Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem livrado da nossa família, o Senhor tem cortado os laços do malignos e por isso nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos. Abençoe todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Que a tua palavra gere cura, salvação, transformação. Cada inscrito desse canal, cada pessoa que nos ajuda a compartilhar o Evangelho, a difundir o reino. Senhor, nós temos vivido dias tão difíceis. Palavras como essa têm sido um bálsamo para os nossos dias, têm sido paz para os nossos dias, têm alegrado o nosso coração. Por isso nós te louvamos e pedimos, fala conosco nesse dia, não nos deixe sair desse vídeo sem ouvir a tua voz. Que o Senhor fale e que o Senhor se manifeste através da tua palavra. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Que bom ter você aqui mais uma vez, com a oportunidade de nós ouvirmos uma palavra do céu juntos aqui. E eu peço para você que ainda não deu like no vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, não deixa o joinha para depois. Se você deixar para depois, você pode se esquecer. Então deixa o seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho também, tá bom? Você se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho e se porventura o YouTube não notificar você que está tendo conteúdo novo nesse canal, você pode voltar aqui todos os dias, que vai ter uma palavra de manhã e de noite para abençoar você. Todos os dias tem programação nova, diária, para te alimentar. Beleza? Então vamos ouvir a palavra. O texto que está no meu coração para hoje é Juízes capítulo 6. Juízes 6, verso 11, e diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abisrita, e Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo de número 28. Levantando, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele. Olha o versículo de número, capítulo 7, verso de número 2. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa ao ouvido do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte, e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 homens, e 10.000 ficaram. O texto que eu li é Juízes capítulo 6, eu li do verso 11 ao 14, e li alguns versos também aqui que estiveram no capítulo 7, né? Eu não li todo o texto porque o texto é muito grande, né? O texto é muito grande. Na verdade, o contexto dele é muito maior. Pega desde o capítulo 6,
que fala sobre toda a história de Gideão. Bom, o que está acontecendo aqui? Nesse período aqui, Gideão vai ser levantado como o juiz de Israel. E vai vir sobre ele uma grande responsabilidade. Porque Israel, nesse período aqui, está sob o domínio dos medianitas. E o que está acontecendo? O povo está passando por uma crise. Crise. Uma crise na área financeira, que também afetou a área emocional. É uma crise espiritual, né? Até porque muitos aqui adoravam Baal nesse período, ou seja, a idolatria estava permeando no meio do povo. Então há uma crise dentro do povo. Que crise é essa? Como os medianitas estavam afrontando o povo de Israel, e eles estavam sobre o domínio dos medianitas por volta de 7 anos, é o que diz o capítulo 6, versículo de número 1, que o Senhor os deu à mão dos medianitas por 7 anos. Então eles estão 7 anos sendo oprimidos pelos medianitas. Tudo que Israel plantava, tudo que Israel semeava, os medianitas passavam e roubavam toda a colheita de Israel. Toda a colheita, toda a produtividade na terra. Os medianitas passavam pelos territórios dos israelitas e roubavam tudo, toda a produtividade, toda a sua colheita, saqueavam a cidade. Então isso fez com que Israel, durante muito tempo, empobrecesse, passasse por uma crise, um declínio emocional, espiritual, físico, tanta coisa que está se agravando, de maneira que você vai ver que Gideão vai estar malhando trigo no lagar, um lugar que não era costume malhar trigo nessa época, apesar que alguns depois até vão utilizar. Mas o que o lagar realmente representa, um lugar de se fazer uva, né? de extrair o suco da uva. O lagar é como se fosse aquela escavação no chão, né? Onde se tinha um buraco, jogava-se as uvas e as pessoas pisavam ali. E do suco da uva fazia-se o vinho e passava pelo processo de fermentação. Então o lagar era um lugar onde as uvas eram feitas, né? Eram pisadas para ser extraído delas o vinho, né? Quem trabalhava no lagar trabalhava com esse propósito, né? Gideão, ele está malhando trigo no lagar. Quando o anjo aparece a Gideão, ele está fazendo isso. É o que diz o capítulo 6, né? Então o anjo do Senhor assentou debaixo do carvalho e ficou observando Gideão, que estava malhando trigo no lagar, para salvar o povo dos medianitas. Então Gideão está ali trabalhando, malhando trigo no lagar, o anjo aparece, e de repente o anjo começa a falar com ele. Se apresenta diante dele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão se estoura, né? Questiona. Pô, o Senhor é comigo, por que a gente está passando por isso? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo isso? Os nossos pais falaram de um Deus que havia livrado o povo de Israel do Egito, da mão de Faraó. Gideão cresceu ouvindo essas histórias. Ele não experimentou esse tipo de sinal, mas ele ouviu que os pais passaram para ele, o que Deus havia feito no tempo de Moisés e nos outros tempos. E o que vai acontecer é que ele vai questionar com o anjo, e o anjo vai se revelar para ele, dizendo: eu sou contigo, não te enviei eu, né? Deus se apresenta revelando algumas coisas para ele e mostrando o propósito dele ser juiz para aquela época. Aí você vê o diálogo de Gideão com o anjo, e ao mesmo tempo o anjo dando algumas instruções a Gideão, no capítulo de número 6 em diante. E você vai ver que uma das primeiras ordens desse anjo é que Gideão saia e quebre o altar de Baal. Porque tinha um altar de Baal levantado dentro ali do povo de Israel. E o que vai acontecer é que Gideão vai quebrar o altar para depois partir para a guerra. Todo mundo conhece essa história. Quando ele vai partir para a guerra para lutar contra os medianitas, que Deus vai dar uma direção, Israel tem 32 mil homens para lutar. Só que Deus vai falar: tem gente demais. Que se o povo vencer a guerra, vão achar que venceram pela sua própria mão. Sabe o que você faz, Gideão? Manda os covardes e os covardes e os medrosos voltarem.
Quando Gideão manda os covardes e medrosos voltarem, vão embora 20.000 homens, só fica 10.000. De maneira que Deus vai limpando todo esse processo até ficar apenas 300 homens. E Gideão vai para a guerra com 300 homens para lutar contra os medianitas e vence com 300 homens. Porque a força, na verdade, não estava nos 300 homens, mas no Deus que estava usando aqueles homens para que o propósito dele se cumprisse. Existem algumas aplicações dentro da história de Gideão que é muito pertinente para a nossa vida nessa manhã, que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. A primeira está aqui, quando o texto diz que o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho, observando Gideão malhando trigo no lagar. Preste atenção aqui. Gideão está malhando trigo no lagar. Ele está trabalhando. Ele ainda não percebeu, mas o anjo estava ali. O anjo está ali. Gideão está malhando trigo no lagar. Ele não percebe, mas o anjo está lá. O anjo desceu, ficou debaixo do carvalho. Gideão está malhando trigo no lagar e o anjo está observando Gideão. Ele trabalhando, sem perceber, mas o anjo está perto, observando as atitudes de Gideão no meio da crise. Que às vezes acontece isso na vida. Você pode não perceber que você está envolvido em um monte de coisa, trabalhando para que a crise não chegue na tua casa. Igual o Gideão malhando trigo no lagar para fazer alguma coisa para sobreviver. Aí você não percebe. Mas tem um anjo debaixo do carvalho observando você. Em alguns momentos você está tão envolvido com as atividades do dia a dia que você não percebe que tem um anjo próximo a você observando a maneira como você está vivendo. Ele está te vendo. Às vezes até parece que você está sozinho. Às vezes até parece que não tem ninguém perto de você. Mas o anjo está ali, embaixo do carvalho, observando você fazendo alguma coisa no meio da crise. Você não está sozinho. O anjo está perto. Ele pode não ter falado ainda, mas ele está perto. Ele pode não ter se manifestado ainda, mas ele está do teu lado. Ele pode ter não dito nada, mas ele continua do teu lado. Você pode não ver, mas pode sentir. O Deus de Israel te renovando. O Deus de Israel te fortalecendo, te dando força para trabalhar toda manhã, para estudar, para resolver suas guerras, para resolver seus problemas. Você pode não ver, mas o anjo está embaixo do carvalho observando o seu comportamento. Gideão está malhando trigo no lagar. O anjo está observando ele. Gideão estava malhando trigo aonde? No lagar. E eu disse ainda há pouco, você é muito inteligente, que lagar não é o local correto para malhar trigo. Lagar é o lugar onde se faz o vinho, onde se extrai das uvas o suco para a realização do vinho. Então lagar é um lugar de colocar as uvas e pisar em cima das uvas. E está malhando trigo no lugar que não é para estar. Não é comum aparecer nesse tempo alguém malhando trigo no lagar. Mas Gideão está ali, num lugar que não parece muito correto, num lugar que não parece muito viável. Mas esse local que não é correto e que não parece tão viável para fazer o que ele está fazendo, vai revelar o destino dele, o chamado dele. Que a partir daí ele vai ser chamado para ser juiz e para livrar Israel das mãos dos medianitas. Eu estou pregando para alguém que está malhando trigo no lagar. E está dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Não queria estar aqui. Esse local aqui não é correto para mim. Já era para ter ido embora há muito tempo. Por que Deus permitiu eu chegar até aqui? E de repente, Deus te levou para esse lugar para que esse lugar revelasse o teu destino. De repente não é nem propósito de Deus você ficar nessa porta. Mas Ele só usou essa porta para que através dela você entenda o seu propósito. De repente não é nem vontade de Deus que você permaneça nessa faculdade. Mas Ele te levou para essa faculdade para que através dela você entenda qual é o seu destino.
De repente não é nem vontade de Deus você se envolver com essa causa, mas você se envolveu para que através dessa causa você entenda qual é o seu destino. Às vezes Deus costuma nos levar em lugares que parecem errados, que parecem incertos, locais que de repente nós não queremos estar, portas que nós entramos e falamos, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver, o lugar que eu estou. Só que dentro desse lugar, Deus vai revelar o seu destino. Como Gideão, que está malhando trigo no lagar, e dentro desse local, que aparentemente não parece ser um lugar correto para malhar trigo, Deus vai revelar qual é o propósito de vida dele. Ele está malhando trigo no lagar. O anjo está debaixo do carvalho. Resolve aparecer para ele. Aí o texto diz que o anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. É o anjo que está falando com Gideão. Agora perceba, se você não tiver sensibilidade na Bíblia, você não pega essas coisas que eu vou falar para você. Porque para chegar ao ponto do Senhor descer e falar com Gideão, tem um processo que está implícito aqui, que eu vou falar para você. Mas se você não tiver sensibilidade, você não pega isso. Antes do anjo chegar e falar, tem um processo. Quais são as etapas? Primeiro, o anjo observa. Segundo, o anjo aparece. Terceiro, Deus fala. Então aqui são 3 etapas da vida. Primeira etapa, Deus observa. Primeira etapa, Deus observa, é isso mesmo. Primeira etapa, Deus observa. Segunda etapa, Deus aparece. Terceira etapa, Deus fala. Às vezes você está na fase de Deus observar. Se você estiver na fase de Deus observar, Ele não vai falar. Ele vai observar. Se você estiver na fase de Deus observar, Ele não vai se revelar para você, Ele não vai te dar sinais. Ele só vai observar. Vendo você malhar trigo no lagar, vendo você se envolver com a causa, vendo você se envolver com o propósito. Ele não fala, porque a etapa que você está passando da vida é a etapa da observação. Ele está vendo. Vendo como você age, vendo como você se comporta, vendo se você questiona ou adora, vendo se você murmura, se você reclama. Ele não fala, porque ele está observando o seu comportamento. A segunda etapa, quando você passa da fase de Deus observar, é a fase de Deus aparecer. Sabe o que é a fase de Deus aparecer? É quando Deus vai te dando sinais. Você vai para um lugar, Deus te dá sinal. Você vai para outro lugar, Deus te dá outro sinal. Você vai para cá, Deus te dá sinal. Sabe? Onde você vai, Deus vai dando sinal, para mostrar que Ele é Deus. Para comprovar que Ele está com você. Aí Ele aparece. E a terceira etapa é quando Deus fala. Deus se revela, Deus resolve falar, Deus resolve aparecer, Deus resolve se manifestar, Deus diz o caminho, Deus fala para onde é. Eu não sei qual etapa da sua vida que você está vivendo, mas certamente você pode estar em uma dessas. Ou a etapa que Deus observa, ou a etapa que Deus aparece, ou a etapa que Deus fala. Você pode estar vivendo uma delas. E todas as 3 têm um processo para se cumprir sobre a sua vida. O anjo aparece e diz para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão questiona: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E faz sentido o questionamento de Gideão. Porque no caso, o questionamento de Gideão é humano. É humano. É normal alguém que diz que Deus é com ele, alguém que fala para ele: ó, o Senhor é contigo, varão, Deus está contigo, tá? E de repente a realidade que ele passa é uma realidade de crise, onde os medianitas roubam toda a estrutura financeira do povo. Como é que Deus pode ser comigo ou estar passando por isso? Então o questionamento de Gideão aqui é um questionamento normal, humano, natural, de gente que está sofrendo, que Deus fala que é com ele e de repente não vê resultado nenhum. É normal o resultado dele, é normal o questionamento dele. Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que que estamos passando por esse mal? Por que que nós estamos passando por isso? Você sabe que nós fazemos o mesmo questionamento que Gideão? Perguntamos a mesma coisa. Se o Senhor é conosco, por que que eu estou passando por isso?
Se o Senhor diz que está comigo, que me ama, por que esse vento está soprando? Se o Senhor diz que está comigo, por que a porta está fechada? A gente questiona, a gente reclama também. Só que Gideão não está percebendo. Ele está reclamando, ele está questionando, mas ele não está questionando com gente. Ele está questionando com anjo. É o anjo que desceu para falar com Gideão. Então, se não tem a crise que Israel está vivendo, ele não ia ouvir a voz do anjo. Então, ele não percebeu isso. Só que o questionamento dele não é comum. Ele não está falando com gente, ele está falando com anjo. O que Gideão não consegue perceber é que tem um anjo ali falando com ele e que aquele processo está revelando o poder de Deus sobre a vida dele. Aquele processo está revelando a voz de Deus sobre a vida dele. Deus está falando com Gideão no meio da crise. Se não fosse a crise, o anjo não apareceria. Só está o anjo aparecendo por causa daquela crise. Então, às vezes, tem crises que nós passamos para que o anjo venha aparecer. Tem desertos que nós passamos para que o anjo apareça. Tem dificuldades que nós passamos para que o anjo venha aparecer. Tem tempestades que sofremos para que o anjo venha, apareça e venha se manifestar na nossa vida. Você não percebe, mas está conversando com um Deus que está se manifestando sobre você. E o propósito dessa crise é Deus se revelar para você, da maneira como é e da maneira como ele fala. Aí o anjo vai dar uma ordem para Gideão. Você vai na cidade e vai derrubar o altar de Baal. Veja bem, a intenção do anjo aparecer e falar com Gideão, primeiramente, é instruir Gideão para partir para uma guerra contra os medianitas. Porque a intenção de Deus é livrar Israel dos 7 anos de escravidão que Israel está passando na mão dos medianitas. Então qual é o propósito de Deus? Livrar Israel da mão dos medianitas. Só que antes de Deus influenciar Gideão, liderar o povo para partir para a guerra, Deus vai dar uma outra direção. A primeira, que é essa: quebra o altar de Baal, destrói o altar do meio da cidade. Depois que o povo vai para a guerra. Porque enquanto você não quebra o altar, você não pode entrar na guerra. O problema é que tem pessoas que têm perdido muitas guerras porque têm levantado um altar de Baal dentro da sua casa. Pastor, o que é Baal? Baal é um tipo de Deus, representa a idolatria a outros deuses. Enquanto você não quebra o altar de Baal, não tem como você vencer certas guerras. Se você não destrói aquilo que está sendo contra os propósitos de Deus sobre a sua vida, você não vence batalhas. Por isso que a primeira ordem do anjo é: quebra o altar de Baal, destrói o altar. E tem muita gente entrando em guerra, mas com o altar de Baal. Entra em guerra desconcertado, entra em guerra em pecado, entra em guerra com a vida destruída, entra em guerra idolatrando, entra em guerra, mas não tem condição nenhuma de entrar em guerra. Não está preparado, não tem estrutura. Quebra esse altar de Baal hoje. Destrói essa aliança com Baal hoje. Com esse espírito de idolatria que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Eu vou dizer mais. Que a gente acha que idolatria é só se encurvar diante de uma imagem. A gente acha que idolatria é só adorar uma imagem, é só se prostrar diante de uma estátua. Não. Idolatria é muito mais que isso. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida é idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no teu coração é idolatria. Então, se você ama mais o seu marido do que a Deus, você está errado. Se você ama mais o teu pai do que a Deus, você está errado. Se você ama mais a mãe do que a Deus, você está errado. Se você ama mais o teu filho do que a Deus, você está errado. Se você ama mais os teus prazeres do que a Deus, você está errado. Por quê? Porque a Bíblia diz: amar a Deus acima de todas as coisas. Enquanto você não quebrar o altar de Baal, você não vai vencer guerras dentro da sua vida. Depois que Gideão vai partir para a guerra, que ele destrói o altar de Baal, Deus vai dar uma direção: Gideão, agora vamos diminuir esse povo. Manda os covardes
e os medrosos voltarem. Por quê? Porque essa guerra aqui não é para covarde. Essa guerra aqui não é para medroso. Essa guerra aqui é para valente. Por isso que Deus te escolheu. Porque Deus sabia que tu era valente. Deus sabia que você tinha estrutura. Deus sabia que você tinha capacidade. Ah, pastor, mas tem muita gente comigo. Como é que eu vou me desfazer dessas pessoas? É melhor você andar com 300, que são valentes, do que você ter 10 mil, 20 mil do teu lado, que não soma contigo, que é tudo covarde, que é tudo medroso. É melhor estar do teu lado gente que Deus separou para estar, do que gente que não vai te agregar em nada. Então faça parte dos 300 do Senhor. Faça parte dos 300 de Gideão. Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra? Então escreve nos comentários, coloca: eu faço parte dos 300. Eu faço parte dos 300 do Senhor. Eu faço parte dos 300 de Gideão. Eu não vou ser um covarde. Eu não vou recuar na batalha. Coloca isso nos comentários. Eu não vou retroceder. Eu não vou olhar para trás. Eu faço parte dos 300. Eu não sou covarde. Eu não vou desistir da minha família. Não vou desistir do meu casamento. Não vou abrir mão do meu filho. Não vou abrir mão da minha esposa. Não vou abrir mão do meu ministério. Eu vou continuar. Porque quem vai sair da minha vida é os medianitas. Quem vai sair da minha vida é o diabo. Quem vai sair da minha vida é o inferno. São os demônios que vão perder a guerra. Eu vou continuar no lugar que Deus me colocou. Eu vou ficar na vontade de Deus. Eu vou ficar debaixo da direção de Deus e não vou recuar, porque eu não sou valente, eu não sou covarde, eu não sou medroso, eu sou valente e vou ficar diante do Senhor firme, porque fiel é o Deus que me chamou. Senhor, aqui tem 300 que não se encurvam diante de estátuas. Aqui tem 300 que não se encurvam diante dos homens. Aqui tem 300 que não são medrosos, que são valentes, que estão dispostos a ouvir a tua voz e a fazer aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Por isso, abençoe, renove as suas forças, que eles não venham olhar para trás, mas que eles venham continuar firmes no propósito, no caminho que o Senhor tem separado e reservado para eles. Abençoe a vida de cada um, dá ânimo, dá força, dá energia, traga paz, que eles tenham um dia espetacular na tua presença, que eles tenham um dia sobrenatural. Eu abençoo a casa deles, a família deles, a saúde deles, no nome de Jesus, amém. Que bênção poder compartilhar com você essa palavra poderosa ao nosso coração. Diz aí, Deus falou contigo? Coloca no comentário o que você recebeu, qual foi o momento da palavra que você mais recebeu, qual foi a aplicação que você sentiu mais de Deus. Falou, essa parte falou comigo, essa parte aqui foi para mim, nossa, foi tremenda essa parte. Onde foi a área que Deus falou com você hoje nessa manhã? E deixa o convite para você, tá comigo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, você está aqui comigo na Manhã de Paz para receber uma palavra poderosa para a sua alma. Lembrando que hoje às 18 horas da noite tem um trecho de pregação que vai ser colocado aqui no meu canal, que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Uma das mensagens que eu tenho gravado aqui no Brasil, em alguma cidade aqui do Brasil, vai ser postado um trecho de pregação dela para você estar recebendo às 18 horas da noite. Então volta aqui no canal, que tem uma palavra que vai sacudir o teu espírito, vai levantar a tua alma, você vai falar em língua estranha dentro da tua casa. Pode ligar aí, bota bem alto aí para você ouvir a palavra, para abençoar a tua vida, a tua casa, um trecho de pregação maravilhoso que vai impactar a sua vida, tá bom? Fica firme, não desista. É melhor andar com 300, mas andar com Deus, do que você estar com 20 mil, 10 mil homens e essas pessoas não agregarem nada na sua vida. Fica debaixo na direção de Deus, não se acovarda diante dos problemas, seja valente, porque Deus é contigo e tu vai vencer.